Senhor presidente, vereador Júnior Lins, em caráter ad hoc, primeiro secretário, vereador Zé Urbano, também em caráter ad hoc, segundo secretário Dóia, povoado de Valdemar Siqueira, demais vereadores, minhas senhoras e meus senhores. Antes de começar na parte que realmente eu ia falar aqui, eu gostaria de esclarecer uma coisa que todo mundo devia saber disso. Não se pode cobrar, quer dizer, poder pode. Não se deve cobrar ações de trabalho de vereadores da oposição. Qual trabalho, qual ação efetiva que o vereador de oposição pode fazer? Você apresenta um requerimento aqui, sabendo de antemão que ele não será atendido. A prefeitura é adversária sua. Quais são as ações que você vai poder fazer do seu próprio bolso? Você não pode calçar em ruas e outras coisas lá. Então, quando às vezes as pessoas fazem essas cobranças, o vereador Severino Vera falou aqui, muita gente denota falta de conhecimento dessa parte operacional. O vereador da oposição é para fiscalizar, acima de tudo, os atos do prefeito do município. Ele pode pedir, através de requerimento, de indicações, mas a função principal dele é essa. Ele é um fiscal da população. Os do governo também têm a obrigação de fiscalizar. Quando nós vamos à rádio, nós vamos fazer um trabalho que nós temos direito de fazer. Agora, isso aqui é a casa do contraditório. Quem está sentado nessas cadeiras aqui tem que saber que o problema das discórdias fazem parte do ofício. Ninguém é obrigado a pensar igual. Nós divergimos, mas desde que haja respeito, é assim que as coisas devem caminhar. Eu até me preocupava às vezes quando as pessoas faziam essas cobranças. Mas depois deixei de me preocupar porque eu já vi que não tem jeito. O povo diz que papagaio velho não aprende a falar. Então tem algumas pessoas por aí que nunca aprendem, nunca entendem essas coisas e regras da política. Quem ganha, governa. Quem perde, vai para a oposição. E você na oposição, não é executivo, não. Você na oposição aqui é um vereador que está aqui para fazer o trabalho de vereador. Então, voltando ao que eu queria falar hoje aqui, eu queria falar sobre o desemprego de Sertânia. Não é o desemprego de hoje, é o desemprego de muito tempo. O maior problema é água, agora. O segundo é o desemprego. Por quê? Hoje, vindo, eu me lembrei do café Juriti. Acho que pouca gente aqui se lembra disso. Uma fábrica de manufatura de café, ali quase em frente à América, naquele prédio que hoje é uma bomboniere, onde Deda Veras produzia um café chamado Café Juriti, que até lhe deu um apelido, ele jogava futebol no esporte e era conhecido por Juriti. Aquela fábrica de café era gerenciada por uma figuraça, uma pessoa que ficou com Deda até o fim. O nosso amigo Pupu, também conhecido como Araponga, jogou muita bola comigo, com Charuto e com outros aí, naqueles tempos que eu não vou dizer nem quando, para ninguém ficar mangando da gente. Pois bem, seu Manuel Barbosa tinha uma fabriqueta de doce de goiaba aqui, nesse bairro aqui, Alto da Conceição. Eu falo essas coisas para perguntar, onde é que está
a iniciativa que existia naquela época de algumas pessoas e hoje não existe mais, de investir dinheiro em Sertânia, de uma forma que dê retorno, de trabalho para o povo, além de lucro para quem investe. O desemprego de Sertânia é porque o povo não tem onde trabalhar. E é mais grave do que muita gente pensa. Que muita gente aqui só conhece a realidade social de Sertânia em época de campanha eleitoral, no porta a porta, porque entra dentro das casas do povo. E tem gente que fica horrorizada. E é uma situação muito difícil mesmo. A pobreza aqui é muito grande. O fato do povo pedir tanto, que pede mesmo, alguns são viciados e outros são necessitados. Muitos, a maioria são necessitados mesmo. E a gente às vezes ajuda, mesmo sem poder, mas porque vê a necessidade na sua frente e você procura fazer alguma coisa para minimizar o problema. Então onde é que está? Quem ganha dinheiro em Sertânia hoje, está investindo onde? Aqui a gente só vê, repito mais uma vez, é posto de gasolina, supermercado e loja de material de construção. Basicamente isso. Agora aí, falar em farmácias também. É uma coisa que dá muita rentabilidade. Mas não tem nenhuma indústria. As indústrias que tem a cerâmica lá, em cima, que foi feita ainda por Duca. Eu me lembro que na época Padre Cristiano classificou ele como um bandeirante de Sertânia. Depois de algum tempo passou para o irmão do Severino Vera, hoje é de um filho dele, e tem aquela fábrica de Mozaniel ali também, que foi um pioneiro. Teve coragem de se endividar, investir, mas criou uma fonte de emprego em Sertânia. E hoje a gente não vê mais nada. E inclusive há queixas de gente que tira o dinheiro daqui, ganha aqui e vai investir fora. É por isso que eu digo, não é só a classe política que é culpada pelo desemprego de Sertânia, não. Porque tem gente que joga tudo em cima dos políticos. Gente sem senso crítico, que não sabe analisar as coisas com inteligência, com isenção. Acham que nós, porque temos um cargo de vereador, de vice-prefeito ou prefeito, sei lá, ou de deputado, podemos resolver problemas graves como esse. Sertânia, para poder mudar esse quadro, ela tem que primeiro se estruturar, se infraestruturar. Nós não temos água. Mesmo nos períodos bons, é deficiente. E uma série de outras coisas. Eu lembrava também hoje o governador Eduardo Campos, em Arco Verde, na inauguração da UPA, que ele deu o nome de Áureo Bradley. Quando ele falava num gasoduto que viria de Caruaru até Arco Verde, para fornecer gás naquela região do distrito industrial para empresas que iriam se instalar ali. E eu ficava pensando, e a minha Sertânia lá? Isso, quando é que um dia isso vai acontecer lá? A distância de 62 quilômetros, parece. Mas essas cidades polo, elas são mais beneficiadas pelos governos, e as outras ao redor são relegadas a segundo plano, até por causa das dificuldades maiores que elas têm. Sertânia precisa, então, crescer de dentro para fora. Tem que encontrar quem tem a coragem de investir, de abrir espaço para poder o município começar acomodar esse pessoal no seu emprego. Todo mundo tem direito a um emprego, mas tem gente que nunca teve e nunca vai ter. E hoje em dia, com esse processo atabalhoado, precipitado de globalização, jogou todo mundo no mesmo nível, quando alguns têm um nível de educação maior e outros não têm quase nada em termos de competitividade para trabalhar. Então tem gente que não pode ser aproveitada de nada. Por quê? Não sabe fazer quase nada. Só trabalhos duros, trabalhos pesados. E no mundo moderno, quer outras coisas. Então essa situação é gravíssima. Eu vejo aqui a nossa
A nossa mola mestra da economia mais falada por aí afora é a caprino-ovinocultura, meu Deus do céu. Eu já me iludi muito com isso. Eu briguei com bodeira aqui no passado. Quando eu entrei na prefeitura, eu ajudei esse setor. Perazzo, o finado Perazzo dizia, tem prefeitos e prefeitos. Esse aqui foi o que mais eu vi dar apoio, dizia comigo. Eu lembro muito bem disso. Mas a gente vê que a coisa não avança. Não avança. Fica aquela mesmice, com essas secas que houveram aí, o rebanho diminuiu muito. E agora eu estou percebendo uma coisa interessante. Os marchantes estão querendo comprar o bode mais barato, a R$10 o quilo, mas só querem vender a 15. Por quê? Porque está uma oferta muito grande de animais. O povo com medo da seca que está vindo aí, quer se livrar dos animais, então a oferta aumenta e eles procuram fazer isso. Bota um preço lá embaixo para vender mais caro. E a parte de leite, que é a parte mais promissora, no meu entendimento, precisa também ter uma mudança. O governador, conversando conosco, uma vez ele disse, comigo, com o Ângelo, vai chegar o tempo que isso aqui vai ter que passar a ser uma cooperativa, outra coisa. E vocês podem observar que o SEDOCA lá, ele não avança não. Quando acontece uma parada lá em Brasília de uma licitação nova, para tudo. Enquanto não resolver lá, negócio de preço, não se paga a ninguém. Atrasa o dinheiro de lá, atrasa o dinheiro do Estado, e aí fica o camarada com não sei quantos meses aí, sem poder pagar o fornecedor. A coisa se repete. Então, se fosse uma cooperativa, procuraria outro mercado de vendas, aos hospitais, leite de cabra tem muito valor. Supermercados, e não fica só nessa dependência de vender leite para o governo do Estado. E se criou aqui uma bacia leiteira de caprinos e ovinos. Tem gente que não vê essas coisas. Tem gente também que só faz atirar pedras. Mas se criou aqui, que não existia. Ângelo começou aqui com um programa comprando 300 litros de leite. Era a maior dificuldade, era preciso ir nas escolas e tomar leite de cabra na frente dos alunos. Porque ele dizia que o leite fedia. Tinha aquele preconceito todo. Hoje, há um tempo aí me disseram que estavam comprando mais de 1.500 litros, eu não sei quanto. Se tivesse mais, comprava. Então tem muita gente produzindo. Também leite de gado também estava se comprando muito. Agora não, nessa época de seca não está aí. Mas se comprava. Então se criou alguma coisa que precisa ser fortalecida para fortalecer essa economia. Senhor vereador, me permitam. Pois não. É muito importante esse seu pronunciamento. Isso aí fala um pouco da economia de Sertânia. Mas tem muitas pessoas que não entendem o que é economia, que faz a economia do município. Quando chega alguém de fora, aí que pergunta em que gera a economia de Sertânia. A pessoa não entende, aí diz, é a caprinocultura. Ora, Vossa Excelência acabou de dizer, e realmente é, a caprinocultura é deficiente, não gera economia. E eu quero, na terça-feira que vem, trazer realmente o que gera a economia de Sertânia. Muito obrigado, senhor. Eu agradeço, Vini. Pois bem, tem também, você lembrou indiretamente a questão das pequenas indústrias, microempresas por aí. Nós distribuímos uns terrenos lá em cima, perto da Vila do Ferro Velho, para que algumas oficinas, algumas microempresas se instalassem. Já ocuparam quase tudo, eu não sei como é a situação legal hoje. Mas é outra coisa para se cuidar também. Estar perto desse pessoal para ajudá-los, para que eles possam se organizar, se legalizar, tirar empréstimo em banco, etc, etc. Mas a nossa economia é muito frágil. O dinheiro que roda aqui dentro de Sertânia é de salário de funcionário, aposentadoria rural
e Bolsa Família. É praticamente isso a maioria. E como mudar isso? Então está na hora de se pensar em pessoas que tenham ideias, tem um poder de aglutinação, de luta, para correr atrás dessas coisas. E não é só políticos, não. Vereador, tem 1 minuto para concluir. Essa iniciativa de pessoas como Deda teve naquele tempo, Manuel Barbosa e tantos outros, precisa ressurgir em Sertânia. Pelo menos uma fábrica de fazer pipoca, que nós não temos. Carnaíba, parece-me, tem 2, Guaitabira, e tem um mercado muito grande. Então, a gente precisa pensar e até lembrar com certa inveja os Valadares, os Perás, os Pires do Pajeú. E vamos ver se aqui em Sertânia, além dos que já têm vontade, aparecem outros para botar dinheiro aqui dentro e não tirar daqui e levar para fora. E ver se essa cidade muda, se ela oferece mais condições econômicas para a sobrevivência do seu povo. Senhor presidente, muito obrigado.